Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, é muito especial estar nessa noite aqui com você. E diz também assim, ó, pelo clima, vai ser muito bom dividir uma pizza, né? Uma pizza vai bem hoje, né? Agora só decide quem que vai pagar. Sejam bem-vindos vocês que estão também acompanhando o nosso culto pelo canal da nossa igreja. E esse é o tempo que nós temos para ficar por dentro de tudo que tem para acontecer dentro da nossa igreja, a nossa agenda, tudo que vai acontecer por esses dias, nesse próximo mês. Então você sabe, como o pastor já tem dito, que nós estamos nesse mês de novembro de declarações poderosas, mês de declarações poderosas. E você pode perceber que lá no grupo, nos grupos do WhatsApp, nos grupos da nossa igreja, todo dia você recebe lá uma declaração poderosa a ser feita. E eu creio que se você está fazendo tudo todos os dias, se você tem feito todos os dias, eu creio que você tem movido os céus a seu favor e gerado em você algo poderoso da parte de Deus. Então, nós iremos continuar dentro desse mês, até o dia 30, com declarações poderosas. Amém? Então, continue firme com a gente aí. Quero dizer também que no dia 8, do dia 8 ao dia 10 de dezembro, nós estaremos realizando aqui o Profetizando 2024. Como você sabe, todo mês de dezembro de cada ano nós nos reunimos e começamos a declarar palavras proféticas com relação ao próximo ano, e assim será também no próximo mês, do dia 8 ao dia 10. Nós teremos aqui a presença dos nossos amados pastores, pastor Cláudio, pastor Aneise, pastor Neymar, e também do pastor Júnior Negueb, do pastor Dito Rodrigues, eles que são da Comunidade das Nações, estarão aqui conosco mais uma vez. Então, convido você a separar na sua agenda esses 3 dias, 8, 9 e 10, sexta, sábado e domingo. Esteja conosco, porque juntos nós iremos mover os céus, iremos declarar palavras proféticas sobre o nosso ano de 2024. E também no dia 10 de dezembro nós teremos aqui a celebração de batismos, né, encerrando profetizando e encerrando também o nosso ciclo de batismos dentro desse ano. Então, no dia 10 de dezembro, nós estaremos fazendo aqui uma grande festa, celebrando vidas que aceitaram e confessaram o nome de Jesus como Salvador. E as classes também já estão acontecendo. É claro que se você quiser se batizar nessa última oportunidade do ano, você ainda pode preencher o seu cartão de decisão, deixar ali no balcão de informações e participar das classes de membresia. Se você entende que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, a melhor decisão a ser tomada agora é ir às águas e fazer parte dessa família. É a melhor que você pode tomar, claro, depois de ter aceitado a Cristo. Nesse fim de semana agora, 25 e 26, sábado e domingo, teremos o Atmosfera, um acampamento desenvolvido pelo Ministério, pelo Ultra, para os adolescentes dessa igreja. E você que é pai e mãe de adolescente, não pode deixar de fora o seu filho ou a sua filha. Nós ouvimos vários relatos desses adolescentes, do quanto Deus tem movido em favor deles, do quanto eles têm sido tocados por Deus, e nós cremos que o Atmosfera não é somente um acampamento de diversão e de lazer, mas sim um acampamento onde a busca por mais de Deus é o principal, a busca pela face do Senhor Deus é o principal, é o que vai mover o coração desses adolescentes. Então, mais uma vez eu digo, pai e mãe de adolescente, não deixe o seu filho de fora e ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Você pode fazer a inscrição do seu filho, me desculpe, procurando e conversando com o Eduardo ou com a Jéssica, que são os líderes do Ultra. No dia 7 de dezembro, teremos aqui o último Bela do ano, assim como também o Coalizão. E você sabe, mulher, que o Bela acontece sempre aqui no auditório principal, às 20 horas. Então, no dia 7 de dezembro, você vai poder estar aqui participando deste Bela, mais luz, destino
e ação. Bela Mais, luz, destino e ação. E também nós, homens, estaremos ali reunidos no Coalizão, no auditório Gerações. Eu vou dizer aqui para você, homem, uma coisa muito, muito, muito interessante. Nós, além de sermos incentivados a moldar o nosso caráter, nós temos um belo momento de comunhão pós-coalizão. Então, venha para cá, homem. Nós sabemos que as mulheres, elas vêm em peso, né, para o Bela. Então, eu convido você, homem, a vir para o Coalizão e ser abençoado de duas formas. Ser abençoado com a presença de Deus, moldando o seu ser como homem, e também ser abençoado através de uma bela comunhão, da qual nós temos sempre depois do Coalizão. Amém? Então participe conosco também do Bela e do Coalizão. No dia 5 de dezembro, nós estaremos ali num culto solene em comemoração ao Dia da Bíblia, reunidos na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Então, nós devemos celebrar também essa data, porque nós, pela graça de Deus, temos a facilidade de ter acesso à palavra de Deus. Então, vamos juntos nos reunir nesse dia, 5 de dezembro, uma terça-feira, ali na Assembleia de Deus Madureira, para celebrar esse dia, participar deste culto solene. Se você não sabe onde fica, fica ali na rua Coronel Francisco Schmidt, número 72, aqui no Jardim Golive, tá certo? É uma realização do Conselho de Pastores da nossa igreja. Galera, tá acabando, só mais alguns, rapidinho. Nós também temos o Natal Solidário. Você foi incentivado a trazer no dia de hoje, dia 19/11, né, arroz e feijão. Nós estamos voltando a nossa atenção para arrecadar arroz e feijão. No próximo domingo, nós estaremos arrecadando macarrão, extrato de tomate e sardinha. No dia 3 também nós estaremos com arrecadação em outros itens, né, arrecadando outros itens. E também no dia 10/12, para encerrar esse mês de arrecadação, para montarmos as cestas básicas. Então, no dia 10 é o último dia que você pode participar. Então, não deixe de estar conosco, porque a nossa igreja é uma igreja também que avança nos cuidados à sociedade, né, com o ministério, com o PIB solidário, e você pode fazer parte disso, trazendo esses alimentos dos quais eu mencionei. E também, no dia 2 de dezembro, para encerrar, nós teremos aqui a conferência Profire, uma conferência de juventude, onde nós estaremos juntos profetizando também mais de Deus sobre o nosso próximo ano, sobre a nossa juventude, sobre a nossa igreja. E como o pastor Cláudio tem dito também, não é porque é uma conferência de jovem que é só para jovem. Então nós estamos convidando toda a igreja a participar desta conferência que vai acontecer então no dia 2 de dezembro. Depois de tudo isso, depois de todas essas comunicações, eu convido você a ouvir um testemunho da irmã Nilma. Convido a irmã Nilma para estar aqui, para dar o seu testemunho nessa noite. Eu espero muito, em nome de Jesus, que você seja grandemente edificado por esse testemunho. Amém? Boa noite, igreja, paz. Bom, vou testemunhar aqui, foi no susto. Eu tinha combinado com o pastor Cláudio, desde a semana passada, ele falou um pouco do meu testemunho domingo de manhã, no outro domingo. O que eu posso falar para vocês é sobre dízimo. Eu vou resumir, né? Eu sou uma pessoa de uma família católica, minha família inteira é católica, mas eu tenho um tio meu que era pastor, que plantou uma semente dentro de mim, e hoje minhas primas estão aqui, filha dele, as duas filhas dele. E eu sou, assim, convertida cristã faz uns 14 anos. Mas, através dos meus filhos são cristãos, nasceram em lar cristão, através da avó paterna, são de ministérios, de louvor, de jovens, mas não moram aqui. Mas eu tinha uma fortaleza muito grande dentro de mim quando era para dizimar. Eu sabia de princípios, eu sei que Deus não é um Deus
de barganha, de troca. Ele é um Deus de princípios, Ele é um Deus de promessas, de propósitos, e cumpre todos. Mas eu tinha uma fortaleza muito grande. Toda vez que eu ia dizimar, chegava o dia de eu dizimar, o inimigo criava essa fortaleza dentro de mim e falava: se você dizimar, não vai dar para você fazer outras coisas. E como a minha filha sempre passou por dificuldades, eu sempre precisei ajudá-la. Esse dinheiro eu achava que ia fazer falta, que eu não ia ter como ajudá-la. E aí foram se passando anos e eu não dizimava. E eu chorava muito, chorava, porque isso me afetava, isso me magoava. Eu chorava e não dizimava. Até que um dia, o pastor Cláudio, numa pregação dele aqui no domingo, eu já vim diferente para aquele culto, e com as palavras dele, essa fortaleza caiu por terra. Aquele dia, aquele domingo, eu lembro que ele falou assim: pessoas aqui, não tenham medo, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai derramar bênçãos na vida de pessoas que você ajuda, que você ora, que você... Falou muita coisa que eu chorei muito. Enquanto ele falava, eu chorava aqui no culto. E naquela semana, eu cheguei em casa, era a semana que eu recebia, porque na instituição que eu trabalho eu recebo o primeiro dia do mês. E aí eu cheguei em casa e eu coloco todas as contas assim, fixas, né, do mês no papel. E aí veio o Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. Ele falou: escreve dízimo em primeiro lugar, eu não vou te deixar faltar nada. E pela primeira vez na minha vida, depois de 14 anos convertida, eu escrevi dízimo na minha frente. Chorei muito, chorei assim, de chorar. E faz uns 6 meses que eu venho assim com a maior alegria. Eu não via a hora de chegar e dizimar aquele mês. Eu lembrava das palavras do pastor Cláudio, eu chorava. E até então, toda vez eu coloco o dízimo em primeiro lugar. Tem acontecido muitas bênçãos na vida da minha família, dos meus filhos, da minha filha principalmente, que eu lembro que aquele dia o pastor Cláudio falou que o céu ia se romper, que bênçãos ia cair sobre a vida de pessoas, a qual pessoas aqui se preocupavam, que contratos iriam ser assinados. E aquele dia eu orei, tudo isso eu orei para a vida do meu genro, que eles passavam por dificuldades. Eu orava para que Deus tornasse ele o provedor do lar dele, porque eu ajudava eles, não tinha assim como não ajudar meus filhos. E a partir daí tem acontecido tantas bênçãos, que não tem como a não se render a um Deus que cumpre as promessas, é um Deus de princípios, é um Deus de propósitos. E eu choro toda vez que eu conto. Contei para o pastor Cláudio, chorei muito contando para ele esse testemunho. E eu falo assim que eu me envergonho, assim, mas eu tinha que contar para me constranger diante da igreja. Para eu falar assim, eu não sei nem como falar assim, esses 14 anos de não dizimar, e Deus tem cuidado mesmo assim, tendo de misericórdia da minha família, da minha vida, em todos os sentidos. Tá bom? Boa noite, igreja. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramado abundantemente na sua vida, na sua casa, e em toda a sua família, amém? E você que está nos assistindo no conforto do seu lar, que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas na sua vida também, e na sua casa, em toda a sua família. Que coisa boa estarmos juntos, né? Depois de uma chuva tão abençoada, né, que refrescou, e é muito bom estarmos aqui juntos. Prestamos a nossa adoração, cantamos louvores ao Senhor,
Eu falo, nós o adoramos através dos nossos dízimos, nossas ofertas, nossos cânticos de louvor, e agora a gente se prepara para ouvir aquilo que Ele tem para nós nessa noite, né? O que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós estamos chegando no final do ano, né? Logo estaremos no ano 2024. E quais são as suas expectativas para o ano 2024? Quais têm sido seus sonhos para esse novo ano? Há muitas pessoas que elas vivem sem planos, né? Elas, vamos imaginar um barquinho em alto mar, e ele vai sendo levado pelas ondas, né? Ele vai para onde as ondas o levar. Como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, não é? Vida leva eu. Então, pessoas vivem assim, sem planos, né? E vai vivendo. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 9, 26, ele diz: por isso eu não corro sem objetivo, e nem luto como quem dá golpes no ar. Ele está dizendo, eu não corro sem objetivo. Né? Sabe aquele lutador, quando ele está lutando, e de repente o adversário dá um soco, e pega nos supercílios dele, e ele fica meio atordoado, e ele sai dando pancadas, né? E não pega em nada. Tem muita gente vivendo assim, eu vou vivendo, sei lá onde vai dar, né? E a gente vê que não é bom viver assim. Tem outro grupo de pessoas que eles veem um monte de oportunidades, um monte de opções, mas eles têm dificuldade em traçar um projeto, eles têm dificuldade em fazer uma planilha, né? Então, a essas pessoas eu sugiro que tem muitos livros bons que vão ajudar você, né? Procura um coach, né? Para que alguém possa ajudá-lo a planejar mais a sua vida. Agora, talvez você esteja dizendo assim, essa mensagem não é para mim. Eu estou cheia de planos, eu tenho planos para tudo, eu faço minhas planilhas, né? Tem data para tudo, é tudo delineado, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que pior que viver sem planos e viver sem saber como elaborar o plano, é viver sem planos espirituais. Por isso o título desta noite é: ainda dá tempo. Não viva sem planos espirituais. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas. Vamos estar lendo do versículo 16 ao 21. Lucas, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, ele conversava com ele mesmo, então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim,
É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus. Ela fala aos nossos corações. Que nesse instante, Senhor, eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer falar a mim e à Tua igreja nesta noite, para que nós possamos sair daqui, Senhor, certos, ó Pai, que o Senhor está conosco e que irá falar conosco nesta noite. Obrigada por essa chuva tão preciosa caindo lá fora. Obrigada por tudo. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aqui, essa história, Jesus contou essa parábola de um homem que ele produziu muito. Ele era uma pessoa rica, ele juntou muito dinheiro, né? E ele conversava com ele mesmo, era muitas coisas era muita colheita. Então ele falava, vou construir mais celeiros, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele ficava conversando com ele mesmo. Mas que palavras duras de Deus. Ele falou assim, louco, essa noite você vai morrer. E o que você ganhou, para quem vai ficar? Para quem? Dura, né, a palavra de Jesus, não é? A Bíblia diz também, lá em Mateus 16, 20, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou parafrasear para não ficar tão pesado, né? Perder a sua alma. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e não vivermos o propósito para o qual nós fomos criados? Por isso que ainda dá tempo, não viva sem planos espirituais. E o que tinha de errado nesse homem, para que Deus falasse dessa forma com ele, dessa forma tão dura com ele? E falando com Deus, Deus colocou algumas lições de alguns erros desse homem que nós não devemos cometer. O primeiro deles, o plano desse homem estava cheio de eu. Vou fazer, vou guardar, vou construir. Vocês notaram que era muito eu, né? Vocês acham, igreja, que dá para fazer planos pessoal sem o eu? Claro que não, né, minha gente? Não tem como nós fazermos um plano pessoal sem o eu. O errado não é o eu estar lá. O errado é estar cheio do eu, né? O pecado, a essência do pecado se resume em duas letrinhas, eu. Lá no início, o inimigo das nossas almas, ele começou a olhar para ele como eu sou inteligente, como eu sou bonito, por que não ser Deus? E aí vocês já sabem a história, o pecado entrou no mundo. Então nós precisamos vigiar os nossos planos, nós precisamos vigiar como está a nossa vida. Eu sei que nós temos muitos sonhos. Por isso que eu perguntei quais são as suas expectativas para 2024? Nós temos sonhos de fazer a viagem que nós tanto sonhamos, né? Nós temos sonhos de conseguir aquele imóvel que você tanto quer, né? Sonhos de ter os nossos filhos, e não há nada de errado nisso. O errado é quando para nisso. É quando você coloca a tua vontade, o teu desejo acima de tudo.
Então, nós temos que sempre estar vigiando. Como está o projeto da minha vida? Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo cheia do eu? Ou o Senhor está direcionando a minha vida? Ou eu tenho planos espirituais? Será que nos meus projetos eu contemplo planos espirituais? Vigie seus planos e veja como estão. A segunda, o erro desse homem, o plano desse homem está cheio de vaidade. Cheio de vaidade. Ele diz assim, olha o que ele diz. Só um minutinho. Me perdi aqui na mesa. Tenho muitos bens para muito tempo. Ele estava achando que ele tinha adquirido tudo isso pela sua inteligência, né? Pela sua capacidade. Gente, se não fosse pelas misericórdias do Senhor, que se renova cada manhã, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, tudo nós dependemos dele. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Você pode ter um plano excelente, um plano maravilhoso, um plano bom. Se houver vaidade nele, perde os princípios, perde os valores. Por isso você fica atento. Por que você quer ser um bom pai? Por que você quer ser um excelente profissional? E temos que ser mesmo. Temos que ser. Nós temos Cristo, temos que ser excelente profissional. Mas lá no pano de fundo, por que você quer ser tão excelente? Porque você quer ser um pastor maravilhoso, quer fazer diferença na vida das pessoas. Qual é o intuito da sua vida? Se houver vaidade nisso, seu plano é falido. Esse plano não tem valor nenhum, porque esse plano te distancia de Deus. Terceiro erro que nós aprendemos com esse homem, que não devemos cometer. O plano desse homem depende de coisas. Eu adquiri muitas coisas, vou construir celeiros. E olha, e muitas vezes eu vou falar, essa mensagem não se encaixa para mim, porque o homem era muito rico. Essa parábola de Cristo se encaixa certinho na minha vida e na sua. Todos esses erros, muitas vezes nós cometemos. Ele dependia muito de coisas. Irmãos, um plano bem-sucedido espiritualmente, ele depende de pessoas. Ele depende de relacionamentos. Nós contamos com pessoas, nós não existimos sem pessoas, nós não conseguimos viver sem pessoas. A igreja, nós dependemos de pessoas. É uma união, é um ajudando o outro. É quando aquele não está com problema, está com dificuldade, o outro dá a mão, ajuda ele a caminhada. A igreja é para isso. Nós somos abençoados, Deus usa pessoas. Nós somos consolados, Deus nos consola através de pessoas. Então nós dependemos de pessoas. Então investe a sua vida em relacionamentos, relacionamentos duradouros. Se você chegar no futuro com muito dinheiro, mas sem pessoas, você falhou. Se você conseguir chegar lá no fim, não com tanto dinheiro, ou quase nada de bens,
Mas você depende, está rodeado de pessoas. Você venceu, meu irmão. Agora, se você conseguir chegar no final com muitos bens e com muitas pessoas, glória a Deus, você foi abençoado na lei dos homens e na lei de Deus. Não tem nada errado nisso. Não tem nada errado nisso, mas o que nós temos, a nossa prioridade em nossos projetos, seja pessoas. Irmãos, invista em coisas que vão passar o túmulo. Invista em coisas que vão passar o túmulo. A quarta erro desse homem. O plano desse homem é fútil. É fútil. O que ele diz? Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele não tem um plano significativo. Vocês notaram? Ele pensa em que nele mesmo, em comer, beber e alegrar-se. Ele vai acabar sedentário, obeso, com muito dinheiro e sozinho. Lá em Tiago 4:3, a palavra do Senhor diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Vocês pedem apenas para que Ele lhe dê prazer. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim: vocês pedem, mas de uma forma egoísta. Vocês pedem de uma forma que só beneficia vocês. Vocês não pensam nas outras pessoas. Por isso que o Senhor não ouve. Fútil. Hoje, nós vivemos numa sociedade que as pessoas se preocupam mais com a aparência, com os status sociais, com o consumo. E não se preocupam muito com coisas relevantes e significativas. Sexta-feira, uma irmã visitou lá a minha casa, uma pessoa muito querida, e nós conversamos muito sobre isso. Hoje a gente conversa com pessoas vazias, de uma futilidade, só pensa em coisas externas, holofotes, aparência. Nós precisamos, irmãos, que Cristo sobressaia na nossa vida. Nós temos que ter planos onde o Senhor seja o Senhor da nossa vida, em todos os aspectos. Que eu vá saindo de cena, para que Ele apareça em todos os lugares para onde eu for. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Mas a gente vai vivendo muitas vezes e vamos nos distanciando daquilo que Deus tem para nós. E vamos vivendo e caindo nessa de viver uma vida fútil. O quarto erro desse homem. O plano desse homem não considerava o finito e o infinito. Ele não pensava que ele ia morrer logo. Mas morreu aquela noite. E ele não pensava que havia vida após a morte, e tem. Irmãos, vivam sabendo que a sua vida aqui acabará. E que existe vida após a morte.
Comentei de manhã, perdemos uma pessoa muito querida, jovem, que eu amava de coração. Sonhos, projetos. Gostava de conversar com ele. De repente, ele foi convocado ao céu. E o que alegra o meu coração é que eu o verei na glória. Isso é maravilhoso. Você saber que vai rever o seu irmão na glória. Irmãos, a gente tem que pensar que a nossa vida aqui é limitada. E a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Como está a sua vida com Deus? Quem passa conosco, comigo e o Du no batismo, vocês ouvem muito uma frase que eu falo: juntos até o céu, vamos juntos até o céu? Irmãos, não adianta a gente vir à igreja todos os domingos, às quartas, se encontrar e parar aqui. Não vê vocês na glória. Ou vocês não me veem na glória. Qual o objetivo da igreja? Se preparar para o encontro com o noivo, com o encontro com Jesus. Você está preparado, irmão, para que se o Senhor te chamar agora, porque o tempo mais importante que nós temos é agora, é o hoje, é aqui, agora. É o momento em que a dimensão de Deus vem sobre nós, é aqui, nesse instante. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui minutos para frente, nós não sabemos. Por isso, não vamos brincar com coisas muito sérias, que é a sua vida eterna. Por isso que eu disse, ainda dá tempo. Não viva sem planos espirituais. Não viva sem planos espirituais. Você tem que saber para onde você vai. Tem um filme, vocês devem saber, Alice no País das Maravilhas. Ela está quietinha num canto. E chega o gatinho, ai, você está triste? Ela responde, eu estou pensando. Aí ela diz para ele assim, você pode me mostrar o caminho? E o gatinho respondeu, isso depende de onde você quer ir. Ela diz assim, isso não importa. Aí o gatinho diz assim, se você não importa para onde vai, qualquer caminho serve. Você que está essa noite aqui, que o Senhor marcou esse encontro contigo. Se você quer viver aqui na terra, o que o salmista diz, olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. E você quer ouvir de Deus. Bem-vindo, filho amado. Você me glorificou na terra e agora receba a coroa da herança que tem preparado para você. Se você quer isso, você tem que saber o caminho para onde você vai. E o caminho é Cristo. Não há nenhum outro. Jesus, ele falando lá em João 14, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele começa a conversar lá com os discípulos, na casa do meu pai há muita morada, eu vou preparar-vos lugar. E aí, ele diz assim, a partir do versículo 4 ao 6, Jesus diz assim para eles, vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você quer
passar teus dias na eternidade para sempre com o Senhor, o caminho é Cristo. Por isso, não viva sem planos espirituais. Viva esta vida de uma forma abundante, como Jesus fala, com Ele. Se prepare para viver nesta terra como se você fosse viver 100 anos. Mas que os teus planos andem em paralelo, como se Ele voltar hoje ou te chamar hoje. Quando Ele chamar pelo seu nome, que você possa dizer: presente, Senhor, eu estou aqui. Caminhando para a conclusão final, existem planos de longo prazo, né? Existem de médio prazo e de curto prazo, não é isso? Hoje vamos criar um plano eterno. Plano eterno. O que é um plano eterno? É o que começa aqui agora e vai continuar na eternidade. Não confunda eterno com vindouro. Vindouro é algo que eu vou viver após a morte. Vindouro, eu vou viver após a morte com Cristo. O plano eterno, ele começa aqui, agora. Tudo que você for fazer, coloque diante de Deus. Nós temos que fazer planos, projetos. A gente viu que a música Lazeca Pagodinho não funciona, né? Nós temos que ter. Pega seus projetos, os seus planos, diz: Senhor, estão aqui. Dirige, Senhor. Eu vou fazer minha parte, mas orienta-me. Eu quero que em todos os meus planos, todos os meus projetos, contemple planos do Senhor. Entregue tudo para Ele. Eu gostaria que você, nesse instante, agachasse a sua cabeça. Um momento com Deus agora. Eu não gostaria que você saísse daqui com dúvida sobre a sua salvação. Você tem certeza que você irá morar com o Senhor? Você tem certeza disso? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Deus já fez tudo por você. Agora o que falta é você se entregar para Ele. Você que ainda não tomou uma decisão de convidar o Senhor para ser o Salvador da sua vida, erga sua mão. Eu gostaria de estar orando por você. Irmãos, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Hoje nós temos vida. A palavra diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje o Senhor está falando com cada um de nós. Se você ainda não tem certeza de vida eterna, entrega a sua vida ao Senhor. Se você gostaria de fazer isso, erga sua mão. Eu gostaria de estar orando por você. Mas talvez todos daqui já têm certeza de salvação. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas talvez agora o Senhor está te incomodando. Senhor, eu não tenho colocado o Senhor como uma prioridade na minha vida. Senhor, eu confesso que eu tenho vivido meus planos e muitas das vezes eu esqueci de contemplar os planos espirituais do Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a cada dia eu depender mais e mais do Senhor. Viva uma vida abundante aqui na terra com Cristo. Eu gostaria de estar orando por você. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome.
Senhor, obrigada, porque o Senhor fala de uma forma profunda aos nossos corações. Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor esteja olhando para cada um de nós, ó Pai. Nós nos curvamos em dependência de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos viver para o Senhor. Senhor, tire de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Senhor, nós queremos ser mais e mais parecidos contigo, Senhor, para que o teu reino cresça, para que pessoas sejam salvas, Senhor, na terra. Senhor, não deixa que ninguém, ó Pai, vá para casa em dúvida da sua salvação, Senhor. Senhor Deus, o Senhor esteja trabalhando, teu Espírito Santo incomodando, para que se houver alguém com dúvida, Senhor, que esta noite seja resolvida em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, resolvendo o problema do pecado e dando vida eterna, Pai. Senhor Deus, abençoe meus irmãos, dê uma semana de paz, uma semana de bênção, e que nós possamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, viver uma vida onde o teu nome seja engrandecido através de nós. Nos leve para os nossos lares, nos dê um sono gostoso e uma noite de paz. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. Que tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos declarar mais essa canção nessa noite.